Qual é o poder de um plot twist? Uma surpresa final em um roteiro é capaz de mudar uma história completamente, colocar para sempre um momento na história da cultura pop. No, I am your father. No entanto, eles são muito mais do que simplesmente uma surpresa no final. Argumento até que um plot twist é um dos elementos mais complexos de funcionar em uma história. Eles vão de grandes reviravoltas até algumas tão sutis que você nem mesmo percebeu que estavam ali. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos ter um vídeo de surpresas, porque vamos explorar alguns dos plot twists que eu, pessoalmente, acho alguns dos melhores da ficção científica. Reviravoltas que tornam histórias incríveis ainda mais fascinantes. Falar sobre plot twists é complicado, afinal qualquer filme que aparecer nessa lista é um possível spoiler, porque aí você já sabe que tem uma reviravolta. Sendo assim, eu escolhi também algumas das reviravoltas mais conhecidas do cinema. Ainda assim eu vou fazer o meu melhor para marcar aqui nos capítulos os pontos em que eu estou falando sobre cada filme e quais filmes estão sendo falados, para você poder saber antes se vai pular essa parte do vídeo ou não. A ideia aqui é explorar algumas reviravoltas bem conhecidas, que provavelmente você já viu em vários lugares, já sabe o que vai acontecer. Não quero apenas listar plot twists, mas sim explorar por que eles são alguns dos melhores da ficção científica. Com isso em mente, o que é um bom plot twist? Uma reviravolta é um elemento complicado. Tentar enganar o público por cerca de 2 horas para surpreendê-lo com uma grande revelação não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a grande reviravolta pode acontecer tão repentinamente, tão sem anúncio, que acaba se tornando algo amargo, que pode até mesmo nos distrair dos pontos positivos de uma obra. A guinada para um slasher de Sunshine é um exemplo, não o suficiente para atrapalhar um filme maravilhoso, mas definitivamente o seu ponto mais baixo. Ou então um roteiro pode se achar muito inteligente, mas ser óbvio desde o início, como o recente Não Se Preocupe Querida. Ou na pior das hipóteses, o mistério é tão mal construído que uma grande revelação não faz nenhuma diferença. Lembra quando Prometheus tentou fazer com que a revelação de Vickers ser filha de Weyland fosse algo impactante? Father. Nem eu. A beleza da reviravolta vem quando, assim que ela acontece, você termina a história e o seu primeiro pensamento é: faz sentido, estava na minha cara o tempo todo. Pode até não parecer, mas um bom plot twist não acontece de repente. Ele é construído aos poucos, mas sem você perceber. É a diferença entre Planeta dos Macacos e Planeta dos Macacos. O roteiro é a base de qualquer obra audiovisual, de qualquer vídeo. Qualquer pessoa que já tentou fazer um roteiro, que esteja nesse momento tentando criar um roteiro, já parou para pensar: e agora, quem poderá me ajudar? A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Não contavam com minha astúcia, mas essa era uma reviravolta bem previsível até. Talvez eu devesse fazer o curso de roteiro da EBAC. Toda criação audiovisual começa com uma ideia, que se desenvolve em um roteiro, e para qualquer roteirista, iniciante ou não, nada é melhor do que expandir os seus conhecimentos. Na EBAC você pode encontrar tudo para se tornar um profissional do audiovisual, incluindo o curso de roteiro para cinema, TV e games, e também o Profissão Roteirista. Não só esse é um dos setores mais tradicionais da arte profissional, como também é um dos que mais cresce. Principalmente agora, com a criação de conteúdo no YouTube, essa é uma profissão que está em alta como nunca. Com o curso da EBAC, você tem acesso a uma tutoria individual de profissionais da área, mais de 18 horas de conteúdo online exclusivo e atividades para a prática. Sem contar que durante todo o curso, você ainda elabora os projetos que formarão o seu portfólio para já entrar no mercado de trabalho. É um curso que te leva do zero ao pro e que se encaixa na sua rotina, se adapta ao seu tempo. É muito mais do que uma simples videoaula na internet, é uma oportunidade de pegar o seu hobby, transformar a sua paixão em profissão. Mas eu não tenho interesse nenhum em ser roteirista. Sem problemas. Com mais de 150 cursos de negócios e programação, a moda e jogos, a EBAC é a escolha certa para a sua carreira artística profissional. Clique no link no comentário fixado e conheça a EBAC e as suas muitas oportunidades para você também iniciar a sua carreira artística. E para ficar ainda melhor, você pode usar o cupom PANDORA 2024 para começar o seu ano expandindo seus horizontes com 200 de desconto. E além do desconto com o nosso cupom, a EBAC também oferece a oportunidade de facilitar o pagamento da sua educação, com todas as opções de curso com parcelamento de até 24 vezes no boleto. Aqui no Central Pandora amamos conhecimento e ficamos muito felizes de poder indicar para os nossos inscritos uma escola tão renomada. Aproveite para começar o roteiro do seu futuro a partir de agora, com o melhor do ensino ao seu lado. Plot twists muitas vezes representam a possibilidade de uma história reforçar a sua ideia principal, um último golpe, o mais certeiro, para fazer com que você não esqueça o que a ficção científica tenta nos ensinar.
O mestre de fazer isso, e possivelmente o maior mestre de plot twists no gênero, é Rod Serling, criador e um dos principais roteiristas de Além da Imaginação. Essa lista inteira poderia ser preenchida com histórias que ele criou. O monstro da Rua Maple e como o preconceito, raiva e medo nos jogam um contra os outros. Longe da Terra, que nos lembra que o nosso fim através da guerra não é uma coisa de outro mundo, e a beleza está nos olhos de quem vê, que nos coloca no papel dos perseguidos por serem diferentes. Todas histórias que nos lembram que, por baixo de toda a fantasia da ficção científica, está a nossa realidade, o nosso planeta. Então é por isso que esse lugar na lista fica com outra obra-prima com roteiro de Serling, Planeta dos Macacos. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Planeta dos Macacos, baseado no livro de Pierre Boulez, é um dos filmes que deu início ao New Wave no cinema, uma das mais reconhecidas e importantes reviravoltas do cinema. Vemos a história de um grupo de astronautas que acaba indo parar em um planeta distante, onde primeiro parece não haver formas de vida, mas depois vemos que há humanoides primitivos, e eventualmente, símios não tão primitivos assim. O astronauta principal, Taylor, então começa uma batalha intelectual e ora jurídica para provar que ele é um humano tão inteligente quanto um macaco, o que para essa sociedade é uma heresia. Durante o decorrer da trama, vemos que esse planeta é dominado por uma sociedade teocrática, onde a ciência perde para a religião, onde a sociedade é comandada por mentes fechadas, que se negam a ver evidências científicas bem na sua frente. Afinal, elas vão contra sua fé, contra sua crença. Se eles não acreditam nisso, então é impossível acontecer. O Planeta dos Macacos é sobre intolerância, principalmente em relação ao conhecimento, sobre ser incapaz de aceitar o novo, principalmente se isso ofende o tradicional ou te causa medo. É um filme pró-ciência e anti-doutrinação. Para os espectadores, é uma sociedade que parece completamente absurda, realmente formada por símios. Mas quando chegamos no final e descobrimos que Taylor estava na Terra o tempo todo, vemos que os macacos estão repetindo os nossos erros, incluindo o preconceito dentro da sua própria hierarquia. You promised to speak to Dr. Zaius about me. I did. You know how he looks down his nose at chimpanzees. A sociedade deles é um espelho direto da nossa, principalmente na época em que o filme foi feito. Com um toque de catástrofe nuclear, o final nos lembra dos problemas do nosso planeta, e ironicamente até justifica o medo que Zaius tinha de humanos inteligentes. He must be a warlike creature who gives battle to everything around him, even himself. No final, o plot twist não só expõe os nossos defeitos, como nos lembra onde isso pode nos levar. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! E se algumas reviravoltas nos trazem para o nosso próprio planeta, nos lembram da nossa realidade, temos aquelas que nos fazem duvidar dela. Histórias como Preso na Escuridão, ou seu remake norte-americano, Vanilla Sky, nos faz pensar sobre realidades construídas, seja por uma possível conspiração, por uma mente deteriorada, ou então por estarmos em um mundo dos sonhos. Total Recall fala sobre a mesma coisa, mas não tem necessariamente um plot twist, e sim um mistério que mostra a fragilidade da nossa realidade e das nossas certezas. Cidade das Sombras também lida com o mesmo tema, mas o seu verdadeiro plot twist está na localização dessa realidade. Mas se o assunto é realidades inventadas, ficamos com um filme que deve muito à Cidade das Sombras, Matrix. What is the Matrix? O brilhante plot twist de Matrix acontece não no fim, mas logo no começo. Enquanto ele começa como um filme de ação com elementos de um techno-thriller, a partir do momento que Morpheus revela para Neo o que acontece de verdade no mundo, sobre como a Matrix é uma realidade criada por máquinas que venceram uma guerra contra a humanidade, tudo muda. Altamente inspirado por Philip K. Dick, tanto seus livros quanto as suas ideias sobre o mundo, Matrix é uma alusão ao mito da caverna. Com certeza ele fez com que muita gente passasse a desconfiar da sua realidade. Mesmo os mais céticos de nós, ficamos cabreiros depois de um déjà vu, e a culpa é desse filme. Matrix é um plot twist que muda completamente o caminho que a história estava seguindo, pega o espectador de surpresa e nos faz questionar o que entendemos por real, que era a intenção, mesmo com algumas pessoas levando o conceito um pouco a sério demais. O curioso é que Matrix não só faz homenagem aos filmes de Kung Fu, mas também os justifica, quase como se a ideia da realidade virtual tornasse o Ar-Fu algo além do cinema. É mais ou menos como O Segredo da Cabana justifica todo filme de terror e os seus tropos. O plot twist de Matrix torna um filme que parecia ser só um filme de ação em algo muito mais grandioso. É uma reviravolta excelente, mas eu preciso lembrar que Matrix emprestou muita coisa de Cidade das Sombras. Na verdade, eu acho engraçado que
Temos então aquela reviravolta pessimista, muito comum na ficção científica dos anos 70. É aquela que quando nos últimos minutos, quando parece que tem esperança que o protagonista vai vencer, o mundo acaba desmoronando em cima dele. Nessa categoria temos Ender's Game, que enquanto não tem o mesmo soco no estômago que o livro, ainda assim tem um. E o pior, uma reviravolta terrível após o que parece ser uma vitória, a falta de valor da vida e os terrores da guerra. Soylent Green deve sempre ser citado quando o assunto é plot twist. O final aterrador nos mostra que não há mais tempo para nos salvar, uma vez que destruirmos o nosso planeta. E se estamos falando de finais terríveis, o nevoeiro não pode faltar. O plot twist não está na chegada do exército, mas sim na possibilidade que, talvez, quem estava certo era a vilã do filme, justamente o fanatismo religioso, o que é mais assustador do que simplesmente a ajuda a chegar tarde demais. Mas o plot twist que torna uma história ainda mais devastadora é o do incompreendido Donnie Darko. E não é incompreendido de subestimado, mas incompreendido porque às vezes pode ser bem difícil entender o que está acontecendo naquele filme. Enquanto existem várias explicações sobre a mecânica quântica que ele tenta elaborar, não é nisso que estamos interessados aqui. O que basta a gente entender é que Donnie entra em uma divergência da sua linha do tempo, uma em que ele não morreu por causa da peça de um avião que parece ter surgido do nada. E o que ele descobre nessa nova chance é que as coisas podem ficar ainda piores. Essa breve realidade tem momentos de felicidade, de novos amores, mas ela é dominada por tragédias, dor e sofrimento. E ela não dura para sempre, eventualmente colapsando em si mesma e novamente juntando as duas realidades, consertando a linha do tempo com a morte de Donnie. E é aqui que mora não só a reviravolta, mas a tragédia do filme. Na história, se Darko sobreviver, vemos o quão sofrimento isso pode trazer, mas com a sua morte, o bem que aquela realidade trouxe também se vai. De um lado, Gretchen sobrevive, mas por outro, o coach abusador continua livre. O grande plot twist não está em necessariamente entendermos o que acontece naquela linha do tempo, mas sim como não podemos fazer tudo dar certo. É um final arrasador, porque não podemos conseguir sempre o melhor para o mundo ou para nós mesmos. Na verdade, o mundo continua girando mesmo sem a gente, com todas as suas injustiças, todos os seus problemas. No fim, parecemos ser insignificantes para o grande esquema de tudo. Em alguns casos, até parece que podemos causar mais dano estando aqui. É um final muito nihilista, devastadoramente nihilista. E ele também tem uma memorável representação da esquizofrenia e principalmente o desespero da depressão, sobre a confusão de crescer em um mundo que quer te forçar respostas fáceis. Esses são elementos que o tornam inesquecível, principalmente para aqueles que assistiram enquanto estavam na idade dos protagonistas. Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. E se temos o pessimismo, temos a reviravolta para o outro lado, aquela que restaura a positividade de uma história, aquela que restaura esperança quando parece que não tem mais solução. A Chegada é um dos exemplos recentes com a história de um primeiro contato com aliens, que parece caminhar para uma guerra entre os próprios humanos, mas acaba com a doutora Louise aprendendo a ver o tempo não em linha reta, mas em um loop. E o que parecia ser um passado é então revelado como futuro e ora o presente. E enquanto a conclusão parece ser triste, a chegada no final é sobre a importância de vivermos o amor que a vida nos dá, sem se negar os milagres que a vida nos dá por causa da tristeza que pode vir depois. Mas um recente que também tem um plot twist interessante nesse quesito é Interestelar. Sim, eu sou um dos que defende o final desse filme. No final, a solução do filme é amor. E não é do jeito que muita gente pensa que amor é uma grande ciência, que o amor resolve tudo. A história não argumenta isso. Quem argumenta isso é um personagem. No final, a Terra é salva sim por amor, mas porque Cooper amava tanto a ciência e o espaço que ele decidiu partir e deixar a sua família para trás. Muitas das decisões que ajudam a salvar o planeta no final partem de uma reação ilógica e emocional de cada um dos personagens. Dito isso, pelo seu amor pela filha, Cooper decide se arriscar no centro de Gargantua, onde descobre a solução para se comunicar com o passado, se comunicar com Murphy e dar uma solução para a sobrevivência da humanidade. Apesar de inclinar bastante para o hard sci-fi, a beleza do final, a beleza do plot twist de Interestelar está na sua parte emocional e não na lógica. Murphy passou a vida toda sofrendo por achar que o pai a abandonou, mas em um momento ela entendeu que não foi realmente abandonada. O plot twist, Cooper sempre foi o fantasma que acompanhava a filha. O final de Interestelar é sobre ressignificação, o oposto do pessimismo de Donnie Darko. Se olharmos apenas para o agora, podemos nos afundar em tristeza e em abandono, mas há a esperança de que uma hora isso tudo vai fazer sentido, que nossos momentos de baixa vão se encaixar no quebra-cabeça que nos completa. E mesmo com Cooper tentando quantificar a sua ligação com Murphy,
Murphy através da ciência, a ligação deles era apenas uma consequência de seus sentimentos, algo que os humanos do futuro podiam usar para salvar o próprio passado. A reviravolta de Interestelar lembra que para salvar a humanidade não devemos nos apegar exclusivamente ao quantificável, ao lógico, mas também precisamos amar um pouco mais nossas aspirações, nossas famílias e a nós mesmos. E por fim temos o meu tipo favorito de plot twist. O sutil, aquele que às vezes nem percebemos quando assistimos o filme, mas que é capaz de mudar completamente a história. É o Expresso da Manhã e a sua reviravolta que mostra que até revoluções podem ser manipuladas pelos poderosos. É a bolha assassina mudando seu roteiro de um filme B simples para uma crítica à paranoia dos Estados Unidos e ao complexo militar. E a revelação de Deckard em Blade Runner. It's too bad she won't live. But then again, who does? O final verdadeiro de Blade Runner, aquele em que ele encontra um unicórnio deixado por Geth. Então ele e a gente fica com a dúvida: Deckard era um replicante? Não apenas isso, mas a implicação é que ele era um replicante com as memórias de Geth, e isso muda absolutamente tudo que vemos. E note que eu falei que a grande reviravolta é uma dúvida, não uma resposta, porque a grande genialidade de Blade Runner é deixar essa dúvida depois que o filme acaba. Era Deckard um replicante caçando os seus próprios? Se sim, então por que uns são caçados e outros não? E isso faria diferença para Deckard na hora de cumprir a sua missão? Esse detalhe no final potencializa todas as questões sobre empatia, humanidade, identidade que o filme levanta e solidifica ainda mais a posição de que os antagonistas são, na verdade, as vítimas, e de que Deckard dessa vez não é só um vilão, mas também uma das vítimas da Tyrell e das maquinações do sistema. É também um final que coloca em perspectiva a nossa própria realidade, nossas memórias são realmente nossas, e o quanto isso nos define. É um dos melhores finais da história do cinema, porque o seu último golpe nos faz pensar na importância da humanidade. Muitas vezes o que não consideramos como nossos iguais são sim os nossos semelhantes. Isso se conecta perfeitamente ao tema central da empatia. Blade Runner não é lembrado apenas por ser bonito, mas é por causa de momentos assim, que nos fazem pensar sobre ele, mesmo tanto tempo depois. Esses foram alguns dos meus plot twists favoritos da ficção científica. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais um vídeo, e continue nos acompanhando, porque estaremos aqui no futuro trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E lembrando também de agradecer especialmente as pessoas que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como nosso primeiro imediato, Mestre J, os membros da Ponte de Comando, Mr. Vitim e Joel Melo, e os oficiais de ciências Edson, Paulo Nunes, Luiz Alberto e André Oliveira.